Tem estudantes de pós-graduação que acredita que o que trava é falta de conhecimento, falta de técnica, ou que muitas vezes não tem capacidade, que sempre precisa ler mais e mais e mais. Mas deixa eu te dizer, isso é só mais uma crença limitante dentre diversas que está travando a escrita do seu projeto, da sua dissertação ou da sua tese. E aí eu vou te relatar algumas crenças limitantes que é muito comum nessa jornada da pós-graduação, porque é o que todo mundo diz e é algo que sempre as pessoas repetem. Primeira coisa, de que é necessário sofrer, de que o mestrado, o doutorado tem que ser sofrido. Quando eu ingressei, por exemplo, muita gente disse: nossa, Neilane, você vai ficar sem vida, por que você arranja isso para fazer? Você tá doida? Você vai ficar sem tempo para nada, sua vida vai acabar, você vai ficar acabada. Relatou até dos meus cabelos brancos, que eu iria ficar com os cabelos brancos, porque todo mundo que ingressa no mestrado ou em um doutorado sai do curso de cabelos brancos. E isso é um mito. Não necessariamente precisa ser dessa forma. E uma das crenças limitantes, além dessas que eu já falei aqui inicialmente para você, existe uma de que é necessário escrever na primeira versão um texto perfeito. E isso é um grande mito. Não existe escrever perfeito da primeira vez. Na verdade, não existe texto perfeito. E você sabe por quê? Mesmo depois da reta final, de tudo revisado, sempre vai ter um membro da banca criticando você, dizendo que faltou alguma coisa, ou seja, a depender do leitor, não há texto perfeito. Sempre alguém vai pontuar alguma coisa que poderia ser diferente e tá tudo bem, porque o texto não é perfeito e você precisa aceitar o seu rascunho. Então, essa é uma das crenças limitantes que atrapalha muito estudante de pós-graduação por aí, de acreditar que não deve ter rascunho, que a primeira versão já tem que sair perfeita, quanto na verdade você não precisa se preocupar com a técnica, com a forma, você precisa escrever à sua maneira para depois refinar o seu texto, fazer revisão, incluir o que precisa incluir, excluir, ajustar. Esse é o processo. E um outro detalhe também é quanto às leituras. Existe estudante que acredita que tem que ler muito, ler tudo. E aí, na hora de selecionar o material, o que vai acontecer? Guarda um monte de texto, um monte de PDF, aleatoriamente, sem qualquer critério de quando vai ler, por que precisa ler, de que forma cada texto contribui com o seu estudo, e o travamento é certeiro. Por quê? A leitura, ela precisa ser estratégica, não se trata de ler tudo. Você precisa ler de forma estratégica, identificando se você vai precisar fazer uma leitura exploratória, ou uma leitura em que você vai buscar de forma descritiva a maneira com que o autor traz aquele conteúdo, informando inclusive método, resultados, fazendo um mapeamento do texto. E existem leituras, por exemplo, em que o foco está apenas na ideia central, ou então no conceito que o autor traz, ou nos conceitos que aquele texto apresenta. Então, cada leitura precisa ser direcionada, ter foco para um objetivo específico. Vai ler um artigo? Essa leitura é para qual finalidade? Fundamental fazer uma revisão conceitual de alguma perspectiva, trazer algum conceito, ou trata-se de uma leitura que vai te auxiliar a trazer uma descrição do seu tema que você vai precisar fazer aí na sua abordagem. Então, se a leitura não for estratégica, com objetivo específico, você vai continuar acumulando textos
de forma aleatória e não vai ver resultado no processo de escrita, porque é isso que acontece. Inclusive, a gente perde até citações, porque é necessário organizar. E cada produção escrita, ela necessita da organização. E por último, você não precisa esperar ter certeza da abordagem que pretende desenvolver para poder escrever. É necessário você tecer as ideias e depois organizar. Tem gente que fica esperando o momento perfeito para sentar e escrever, achando que vai ter uma iluminação, uma inspiração, vamos dizer assim, sensacional, e isso não acontece. A escrita, ela é uma construção e ela é um processo distinto do processo de pesquisa. Uma coisa é a pesquisa, em que você reflete, seleciona, organiza, estrutura. Outra coisa é o processo de escrita, em que você textualiza as suas ideias de forma organizada. E essa organização perpassa pela organização da leitura, de estruturar o que é que você precisa ler primeiro, por quê, qual o foco de cada leitura. E assim, você quebrando cada um desses mitos, você consegue destravar e escrever com um processo fluido, sem bloqueio, enfim, chegar ao resultado que você precisa. Quer saber mais em como produzir de forma excelente, produzir com agilidade? Se liga no link da bio, que eu tenho uma aula que eu falo sobre isso. Vai lá!